Olá, tudo bem? Bem-vindos ao ConaRádio, o maior congresso de radiologia online do Brasil. Meu nome é Fernando Correia da Silva, eu sou enfermeiro de formação, sou especialista em urgência e emergência, assessor técnico de enfermagem da APS Santa Marcelina, faço assessoria técnica para os serviços de urgência e emergência da OS, da Organização Social Santa Marcelina. Sou enfermeiro também emergencista do suporte avançado e suporte intermediário do SAMU 192 aqui de São Paulo. Também sou instrutor da American Heart Association para os cursos de suporte básico e avançado em cardiologia. Fui convidado aqui para conversar um pouquinho com você sobre técnicas de primeiros socorros, né? Especificamente pensando em casos de urgência e de emergência em radiologia. Eu gostaria de começar perguntando a você se você já se deparou com alguma situação de urgência ou de emergência onde você tivesse que prestar o socorro a alguém que estava ali necessitando, né? E se você já se deparou com essa situação, seja no seu cotidiano de trabalho ou no final de semana, em família, qual foi a sua atitude? Você ficou desesperado, sem saber o que fazer? Você teve vontade de correr, sair correndo, pedir socorro? Ou você tentou enfrentar a situação, mas achou que era um verdadeiro herói, que sabia tudo sobre aquilo e o atendimento foi desastroso? Bom, em que consiste os primeiros socorros, as medidas de primeiros socorros? Bom, a gente pode começar dizendo que é o tratamento imediato e provisório que você faz a uma vítima que está em perigo, onde ela está em uma situação em que ocorre risco de vida. Uma outra coisa que nós podemos dizer sobre os primeiros socorros é que o socorro ele é prestado à vítima ou de acidente ou de enfermidade numa situação que ela é muito imprevista. Você não prevê quando uma pessoa tem uma parada cardíaca, uma pessoa tem um choque anafilático, ou uma pessoa tem uma crise hipertensiva ou uma crise convulsiva, não é verdade? Então é uma situação que é imprevista. Uma outra coisa importante sobre os primeiros socorros é prestar o primeiro socorro no local onde a vítima está. Se ela teve um mal súbito, se ela desmaiou, se ela teve uma parada cardíaca, se ela está infartando, se ela está tendo um AVC, uma convulsão, você não deve sair desesperado com ela, colocando no seu carro, né, ou pegando no colo, levando até o veículo. Você deverá prestar o socorro naquele local e o acionamento do serviço de emergência deverá ser feito no local em que você está atendendo. Uma outra coisa importante com relação aos primeiros socorros é que os primeiros socorros ele vai evitar, ele vai preservar a vida dessa pessoa até o socorro especializado, né? Então, se você estiver num ambiente externo ao hospital, você vai preservar, você vai tomar atitudes para preservar a vida até a chegada dos bombeiros ou do SAMU, né? Ou se você estiver num ambiente hospitalar, até a chegada da equipe de resposta rápida ou da equipe de emergência que está ali naquele serviço na qual você está prestando os primeiros socorros. É também importante, toda vez que como nós não somos o socorro especializado, né, a gente presta o primeiro socorro, a gente nunca deixar de acionar o socorro especializado, seja do ambiente interno onde você trabalha, ou seja do ambiente externo, através dos números 192 ou 193, que é SAMU e bombeiro, respectivamente. O que você precisa pensar toda vez que você estiver diante de uma situação de emergência? A primeira coisa que você precisa avaliar é verificar o que está acontecendo, o que aconteceu. Porque às vezes se uma vítima tem um mal súbito em público, na frente de outras pessoas, o que as pessoas, por desconhecimento, costumam fazer é entrar em desespero, começar a gritar, ficar eufóricas. Mas você que está ali para prestar o primeiro socorro, você tem que manter a calma e verifique o que aconteceu. Verifique se o local para você prestar o socorro, se esse local ele é seguro. Posterior a isso, verificou qual é a situação, se é um paciente inconsciente, se é um paciente que ainda está consciente, você deverá pedir ajuda, né? Essa ajuda ela é determinante para que o socorro especializado ele chegue no melhor tempo possível. Então, se você estiver num ambiente externo ao hospital, você deverá pedir ajuda através do número 192 SAMU ou 193 bombeiro. Normalmente, a gente liga para 192 em situações de emergências médicas,
o SAMU também atende emergências traumáticas, né? E 193 mais para acidentes, onde você tem que fazer resgate de pessoas em local de difícil acesso. Portanto, 192, 193 pedindo ajuda. Após pedir ajuda, você vai fazer o atendimento propriamente dito, não é verdade? Então você poderá checar, continuar a sua avaliação, avaliar as necessidades que o paciente tem de medidas de primeiros socorros e fazer aquilo que você ou foi treinado ou que você tem capacidade para poder fazer, aquilo que você tem conhecimento para fazer. Posterior a isso, essa vítima ela deverá ser transportada adequadamente para o local correto. Então não é carregando nos braços, né? Não é você que está prestando o primeiro socorro que vai transportar essa vítima. Essa vítima precisa de um transporte adequado, e esse transporte adequado será feito ou num ambiente externo por uma equipe de urgência e emergência como o SAMU ou o bombeiro, ou no ambiente interno pela equipe do time de resposta rápida ou a equipe de emergência do estabelecimento na qual você trabalha, do hospital qual você trabalha, por exemplo. Aqui eu quero discutir com vocês que existem inúmeras as situações que podem acontecer de urgência e de emergência. E muitas vezes a gente realmente não sabe o que fazer. Para a gente sistematizar as nossas ações, é importante que a gente tenha uma avaliação rápida da situação. E aqui eu quero demonstrar para vocês que existem dois métodos de se avaliar uma situação em que um paciente está em risco de vida. Então, na abordagem sistemática, a primeira coisa que a gente vai avaliar é aquela impressão inicial. Qual é a impressão inicial? O que é importante você saber inicialmente? Se essa vítima, aparentemente, ela está consciente ou inconsciente. E isso você consegue avaliar até mesmo antes de chegar nas proximidades da vítima. Ao se aproximar da vítima, você vai avaliar se ela se mexe, se ela não se mexe, se ela geme, se ela não geme, se ela grita de dor, se ela não esboça nenhum sinal de consciência. Então é uma impressão geral, é aquilo que você observa até mesmo antes de tocar a vítima, ok? Então você fez essa impressão inicial, você teve a impressão inicial se está consciente ou não, né, se ele se move ou não, a gente continua essa avaliação. Paciente é a vítima que está aparentemente inconsciente, ou seja, aquela vítima que você olha antes mesmo de tocar e ela não se move, ela não se mexe, né? Ela não esboça nenhum sinal de consciência. Que tipo de avaliação eu devo fazer? Eu devo fazer uma avaliação chamada de avaliação de suporte básico de vida, que nós vamos ver adiante como fazer, ok? Mas por enquanto o que eu quero que você grave é isso. Uma vítima que aparentemente está inconsciente, você deverá fazer a avaliação de suporte básico de vida, ok? Para uma vítima, um paciente que supostamente está consciente, ou seja, é aquele que está caído ao solo ou que pode estar na sua maca, né, no momento do exame, que aparentemente está consciente, que se mexe, que ainda fala. Para essa vítima, você deverá usar a avaliação primária, que nós também vamos ver a seguir, ok? Então, vítimas inconscientes, avaliação de suporte básico de vida. Para vítimas conscientes, avaliação primária, ok? Vamos ver agora a seguir, então, como se dar essas avaliações, essas duas avaliações. A avaliação primária, ela tem uma regrinha mnemônica, que é essa sequência do A, B, C, D, E da avaliação primária. Apesar de ter esse nome, avaliação primária, junto à sua avaliação, você também vai tomando, né, medidas de primeiros socorros, realizando medidas de primeiros socorros. Então, você avalia e intervém. Apesar do nome ser avaliação, é avaliação e intervenção de acordo com os achados dessa sua avaliação. Então, a primeira coisa que a gente faz para um paciente que supostamente está consciente é avaliar ali, ó, a letrinha A, via aérea. Ou seja, eu preciso avaliar se esse paciente está ou não respirando, se ele tem alguma dificuldade para poder respirar. Então a gente costuma dizer que na letra A a gente avalia a patência das vias aéreas. Às vezes um paciente ele não está em parada cardiorrespiratória, sem pulso, sem respiração. Ele está comatoso. Então quando eu avalio, faço a avaliação primária para esse paciente comatoso, o que eu faço? Eu abro as vias aéreas dele, porque às vezes ele está tão comatoso que ele não é capaz de fazer isso sozinho, né? E isso vai impedir
esse paciente de respirar adequadamente. Então por isso que a gente começa num paciente que está supostamente consciente, aquele paciente que está comatoso e não consegue fazer isso sozinho, nós fazemos isso por ele. Abrimos as vias aéreas dele para ele poder respirar. Daqui a pouco nós vamos falar sobre crise convulsiva. Então, o que nós vamos fazer com um paciente de crise convulsiva? Primeira coisa é, ele está supostamente consciente, porque ele está se mexendo, ele está convulsionando. O que eu faço por ele, porque ele não consegue fazer sozinho? Abro vias aéreas para ele poder respirar. Deu para entender? Então não importa qual é a situação de emergência. Supostamente consciente, primeira coisa, abre vias aéreas. A segunda coisa a fazer, seguindo a regrinha mnemônica, eu vou para a letra B, que é a respiração. Após abrir as vias aéreas dessa vítima, como ele respira? Se é que ele está respirando adequadamente, não é verdade? Então eu vou avaliar se ele está respirando adequadamente, né? Se essa respiração dele, ele faz algum esforço para poder respirar, se essa respiração dele é muito ruidosa, se quando ele respira tem saída de alguma secreção, de algum líquido, né? E aí eu vou fazendo as minhas intervenções. Por exemplo, se tratando de um paciente em crise convulsiva, eu poderia, além de abrir, lateralizar a cabeça dele para que ele não tenha uma obstrução por líquidos, não é verdade? Então a letra B significa avaliar como esse paciente respira. O que eu faço na letra A é para ajudar ele a respirar. Na letra B é avaliar como ele respira e em se tratando de respirações ruidosas, cheias de líquidos, às vezes o paciente pode estar vomitando, a gente também pode lateralizar a cabeça dessa vítima para que ela não tenha uma broncoaspiração, para que ela não tenha uma obstrução por líquidos. Na letra C, nós vamos avaliar a circulação. Em que consiste avaliar a circulação? Eu posso iniciar avaliando a circulação pela coloração do paciente. Pacientes que têm colorações mais avermelhadas, né, ruborizadas, têm melhor sinal de perfusão, um bom sinal de perfusão. Pacientes que têm coloração da pele mais pálida, mais arroxeada, têm sinais de que a circulação está se deteriorando, ou seja, muito provavelmente, mesmo sem medir a pressão, sem um aparelho de PA, você já sabe que a circulação desse paciente está comprometida. Uma outra coisa que nós podemos fazer também para avaliar a circulação do paciente é também checando a presença de pulsos, né? Não vou dizer aqui nesse momento que a gente checaria aqui o pulso central, porque é um paciente que ele está se mexendo, é supostamente consciente, então eu posso avaliar a presença ou não dos pulsos periféricos, aqui, bem nessa região, ok? A presença desse pulso periférico indica que o paciente ele tem uma pressão sistólica, né? A pressão máxima dele é acima de 90 ou acima de 9, como você preferir. Se você palpar o pulso radial e ele não estiver presente, muito provavelmente esse paciente está demonstrando para você que ele está com um quadro de hipotensão. A PA sistólica está abaixo de 90. Então eu posso avaliar a coloração da pele e posso também avaliar a presença de pulso periférico. Uma outra coisa que nós podemos fazer para avaliar é se você tiver com alguém da enfermagem e puder verificar a pressão desse paciente, também será muito bem-vindo. A avaliação da pressão arterial, nós vamos avaliar se ele está hipotenso, hipertenso ou se a pressão está normal. Uma outra coisa, sem nenhum equipamento que vocês podem fazer para avaliar a circulação, é avaliar o tempo de enchimento capilar. Esse tempo de enchimento capilar significa que quando eu aperto aqui no leito ungueal, né, bem em cima da unha, esse enchimento capilar é o quanto tempo volta a ficar vermelhinho, o dedinho do paciente volta a ficar vermelhinho. Então você aperta e solta. Encheu, ficou vermelho em até 2 segundos, ele tem sinal de boa perfusão. Apertou mais do que 2 segundos para poder encher, significa que está lentificado essa resposta, ou seja, ele tem sim algum comprometimento circulatório nesse momento. Então essas são algumas dicas, como você pode, né, avaliar a parte circulatória do paciente. Na letra D, que é a disfunção, que é o D do disability, ou seja, é o estado neurológico.
você vai avaliar o nível de consciência desse paciente. Nesse momento, para você, que não é um profissional da enfermagem ou um profissional médico, não se é exigido a avaliação de alguma escala específica, mas você vai avaliar se ele está consciente, inconsciente, se ele está orientado, se ele está desorientado, né, confuso, se ele está agitado. Isso são coisas que a gente avalia também a respeito do nível de consciência, na letra D. E na letra E, que é o E de exposição, de examinar, né? Então, nessa fase, você deverá avaliar se o paciente tem alguma lesão visível, né? Ou até mesmo se existe alguma lesão que você precisa fazer alguma medida de primeiro socorro, né? Por exemplo, um sangramento, onde você precisa fazer uma compressão ou um curativo. Tudo bem? Agora, a gente hipoteticamente vai pensar numa situação onde a vítima supostamente não está consciente, né? Aquela vítima inconsciente. Então a primeira coisa que eu faço, né, sempre lembrando, cheque sempre a segurança do local. Avalie se o local onde você vai atender é um local seguro. Posterior a isso, o que você deverá fazer? Você deverá avaliar a responsividade. Lembre, você ainda não tocou no paciente. Você está avaliando, né, sem tocar no paciente, que supostamente ele está inconsciente. Agora, efetivamente, você vai fazer o quê? Vai tocar nos ombros, firme, e próximo do ouvido do paciente, você deverá chamá-lo. Senhor, 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 está me ouvindo? Bom, ao checar a responsividade, se essa vítima continuar irresponsiva, inconsciente, a próxima etapa é pedir ajuda. A ajuda vai depender de onde você está. Se você está na clínica, se você está no hospital, você deverá acionar o time de resposta rápida. Você, em algumas instituições, tem uma campainha de emergência, onde você aciona a equipe de emergência. Em alguns outros serviços, existe o código azul, onde você chega no corredor de qualquer setor que você estiver com a vítima e grita código azul e a equipe de médica e de enfermagem vem até você para poder fazer o atendimento. Se você não estiver num ambiente hospitalar, num ambiente onde tem profissionais de saúde, pedir ajuda significa ligar 192 ou 193. Mas essa é uma etapa que não pode ser pulada. Vítima irresponsiva imediatamente pede ajuda, porque quanto mais você demorar para pedir ajuda, mais tempo demorará para essa ajuda chegar. Após pedir ajuda, você vai avaliar se essa vítima ela tem pulso e se ela respira. E esse processo de avaliar se tem pulso e se respira não pode ultrapassar 10 segundos. Então você vai ficar no mínimo 5 segundos e não mais do que 10 segundos checando o pulso carotídeo e avaliando se o paciente respira. Nessa avaliação, se em 10 segundos a vítima não apresentar pulso e não respirar, aí sim você vai iniciar imediatamente as compressões torácicas, vai iniciar a RCP, que é a ressuscitação cardiopulmonar, que falaremos mais adiante, ok? Então, cheque a responsividade, não respondeu, peça ajuda, pediu ajuda, inicie a avaliação do pulso e respiração, e se não respirar e não tiver pulso, inicie as suas compressões torácicas, ok? O que é importante? Profissionais como os profissionais da radiologia, que normalmente não verificam pulso na sua rotina, poderá ter dificuldade em verificar pulso carotídeo. Portanto, o que você deverá fazer? Se em 10 segundos esse paciente não apresentar movimentos respiratórios, mesmo na dúvida se ele tem pulso ou não, você deverá iniciar as compressões torácicas, ok? Então, na dúvida, se você não conseguir checar o pulso em 10 segundos, observe pelo menos se ele respire. Se ele não respirar, inicie as compressões torácicas, ok? Agora eu gostaria de discutir 2 casos com você, e o primeiro é esse aqui. No tomógrafo está um paciente do sexo masculino, de 78 anos, que foi realizar uma tomografia de crânio, após queda da própria altura. Em um determinado momento, você percebe que ele começa a apresentar espasmos musculares involuntários e também perda de consciência e sinais de liberação de esfíncter, ele começa a fazer xixi. Perguntas que eu gostaria de fazer a você para a gente discutir os próximos slides. Do que se trata esse caso? A outra pergunta,
Que tipo de avaliação o técnico em radiologia deverá fazer para esse paciente? E a terceira pergunta é: quais as medidas de primeiros socorros o técnico deverá realizar? Então essas três perguntas eu e você discutiremos a seguir. Bom, do que se trata esse caso? Esse caso se trata de um caso de convulsão, não é verdade? Então, convulsão é um distúrbio que se caracteriza pela contratura muscular involuntária do corpo e de toda a parte dele, provocada por um aumento excessivo da atividade elétrica em determinadas áreas cerebrais, que pode acontecer em virtude de algumas situações. As situações que podem precipitar uma convulsão pode ser febre, pode ser uma intoxicação por gases, álcool, drogas, insulina, dentre outras drogas, outros medicamentos, outros produtos tóxicos, né? O paciente que apresenta a convulsão, ele pode ter a doença epilepsia, né? Ou outras doenças do sistema nervoso central que podem provocar a convulsão. Um paciente diabético ou qualquer pessoa que faça uma hipoglicemia também pode precipitar uma situação de convulsão. Um traumatismo na cabeça pode precipitar uma convulsão. Uma hemorragia intracraniana, né, um edema cerebral, tumores também podem provocar convulsões. Ainda falando do que se trata esse caso, nós vamos falar agora dos sintomas. Quais são os sintomas mais característicos de um paciente convulsionando? A primeira coisa é a queda repentina, a queda desamparada. Se é um paciente que convulsiona, ele cai de uma forma desamparada, né? Então, muitas vezes, até se torna um problema mais grave, porque o paciente cai, né, por conta da convulsão, e nessa queda acaba traumatizando também o crânio, que isso é uma outra coisa que vai complicar mais ainda a crise convulsiva dessa vítima. Uma outra coisa que o paciente pode apresentar, e ele apresenta, né, dependendo do tipo de crise, né, o olhar vago, fixo ou até mesmo revirar os olhos, né? Pode ter a pupila dilatada, né? Os lábios, né? Eles vão ficar normalmente cianóticos ou muito pálidos, né? Então isso é um sinal de má perfusão, de má circulação, né? Ele pode começar a espumar pela boca, né? Salivar muito, né? O que a gente chama de cialorreia, né? Ele pode morder a língua e os lábios, o corpo, dependendo do tipo de crise, muitas vezes fica muito rígido, né? Ou fica muito contraído, né? Apresenta palidez intensa, movimentos involuntários desordenados, né? Mas nem toda crise convulsiva apresenta movimentos desordenados involuntários, né? Mas a maioria das crises, sim. Uma perda urinária, né? Então liberação dos esfíncteres, né, urinários ou fecais, né? Então ele pode evacuar, ele pode urinar, né, na roupa, né? Depois da recuperação da convulsão, há uma perda de memória, né? Muitas vezes, quando o paciente retorna da convulsão, a gente fala o período pós-comicial, que é pós a convulsão, ele volta meio confuso, sem saber o que realmente aconteceu. De que tipo de avaliação o técnico de radiologia, agora que nós sabemos, né, que se trata de uma convulsão, né, que tipo de avaliação que o técnico de radiologia, você como técnico de radiologia, né, ou como radiologista, você deveria fazer nesse caso? Já pensou nisso? Bom, supostamente é uma vítima consciente, né, alguém que está convulsionando, está tendo contrações involuntárias, então só tem uma avaliação a fazer, a avaliação primária. É a avaliação do A, do B, do C, do D e do E, não é verdade? Então, como é que a gente atenderia essa vítima de crise convulsiva, não é? Então, eu abriria as vias aéreas dessa vítima, né? Você, como técnico de radiologia, abre as vias aéreas da vítima para ele poder respirar melhor, não é? Para as vias aéreas ficarem patentes, né? Porque o principal motivo de obstrução de vias aéreas é a própria língua. Então o paciente fica num grau de inconsciência tão grande que ele relaxa toda a musculatura e a própria língua vai tamponar a traqueia dessa vítima. Então isso impede ele de respirar, por isso que ele fica cianótico, pálido, né, com sinais de hipóxia. Então continua avaliando a respiração dessa vítima, né? Lateraliza a cabeça da vítima para que, se ela regurgitar, vomitar, se sair muita cialorreia, muita secreção, ele não engasgue, né? Ele não tenha uma broncoaspiração por conta dessa secreção. Continua avaliando, né, no estado neurológico,
avalia o tempo de convulsão desse paciente, o tempo que ele está convulsionando, né? Porque uma coisa são convulsões, outra coisa são estado de mal epilético, né? Convulsão são crises esporádicas, né? Espaçadas, né? São crises curtas que o paciente tem. E o estado de mal epilético é aquele paciente que ou ele convulsiona por mais de 5 minutos, sem interrupção, ou é aquele paciente que tem uma crise atrás da outra sem recobrar a consciência. Então, nesse D aqui do estado neurológico, a gente deve avaliar isso. Que tipo de crise esse paciente está tendo? E, no E, examinar esse paciente. Será que na queda ele não bateu a cabeça? Quando o SAMU chegar, quando o bombeiro chegar, ou quando a equipe médica chegar até o seu local, é importante avaliar se ele tem alguma lesão, né? Além da convulsão, se ele tem mais alguma lesão. Bom, continuando falando aqui sobre as medidas então de primeiros socorros com a vítima em crise convulsiva, é importante que você tentar evitar que a vítima caia desamparada, né? Porque essa queda, se você conseguir prever, se você conseguir antever, se você conseguir segurar, vai evitar que ela tenha traumas mais graves e complique mais ainda a situação da vítima. Uma outra coisa importante é remover qualquer objeto que você tenha próximo da vítima que possa feri-la, que possa machucá-la. Não tente interferir jamais nos movimentos da vítima. Você deverá sempre proteger a cabeça da vítima, mas jamais tentar conter os movimentos das pernas ou braços, né? Você afasta os objetos que poderiam machucar ou cair em cima da vítima e provocar outros acidentes e protege a cabeça da vítima, lembrando sempre de manter a via aérea aberta e a cabeça lateralizada. Como eu disse, virar o rosto para o lado ajuda para que se o paciente regurgitar, se ele vomitar ou se não tiver uma saída excessiva de saliva, que ele não bronquiaspire isso, né? Para que esse líquido não volte para o pulmão. Não colocar de maneira nenhuma nenhum objeto rígido entre os dentes da vítima. A força que o paciente faz durante a crise convulsiva é muito intensa. Se você colocar algum objeto rígido na boca da vítima, com certeza vai causar trauma. Ele pode quebrar o dente, ele pode causar trauma de mandíbula, então jamais faça isso. Importante afrouxar as roupas da vítima, isso vai ajudar naquela parte da etapa C, que é a parte da circulação. Então afrouxe as roupas da vítima para ajudar na circulação desse paciente. É importante acionar ajuda se você está, nesse caso que a gente está discutindo, nós estamos dentro de um ambiente hospitalar, né? Então a gente aciona não 192 e nem 193, a gente aciona a equipe de emergência, mas se você estiver numa situação fora do hospital, você deverá então acionar 192 ou 193 para fazer o atendimento definitivo e transportar essa vítima. Marcar a duração das crises convulsivas, eu disse para você que é extremamente importante, para quando o socorrista do SAMU, ou dos bombeiros, ou a própria equipe médica do hospital for atender essa vítima, entender se trata de uma crise convulsiva ou se trata de um estado de mal epilético. E a conduta de socorro bem prestado, permanecer junto à vítima até que a equipe de resposta rápida, a equipe médica, chegue até o local para fazer o atendimento. Então, jamais abandonar essa vítima. Não sei se ficou claro para você, né? Aqui eu trouxe alguns itens muito importantes, algumas técnicas muito importantes para você atender uma vítima que supostamente está consciente. Nós fizemos a avaliação primária, fizemos as medidas de primeiro socorro baseado nesta avaliação primária. Nesse caso, era uma vítima de crise convulsiva, mas poderia ser vítima de qualquer outra situação onde aparentemente ele estivesse consciente, ok? Nesse caso 2, gostaria agora de discutir com você o caso número 2. Deu entrada no setor de radiologia um paciente do sexo feminino de 48 anos, com suspeita de litíase renal. Durante a realização de uma urografia excretora, após injetar o contraste radiológico, você percebe que o paciente apresenta perda da consciência. E aí, novamente, aquelas 3 perguntas importantes para eu discutir com você esse caso. Para a paciente que está supostamente inconsciente, qual avaliação o radiologista deverá utilizar para o atendimento dessa vítima? Do que se trata esse caso após essa avaliação? E quais as medidas de primeiros socorros? Aqui então, para paciente que supostamente está inconsciente, vamos lembrar que nós deveremos fazer a avaliação de suporte básico de vida, que é aquela que você deverá checar a responsividade da vítima, pedir ajuda se ela realmente estiver irresponsiva. Após pedir ajuda, checar pulso
e observar por 10 segundos se ele respira e tem pulso, né? E se tratando de uma vítima sem pulso e sem respirar, iniciar as compressões torácicas, ok? Então, o nosso caso aqui é uma vítima que está inconsciente e que não tem pulso e que não respira. Então, imediatamente a gente inicia as compressões torácicas até a chegada da equipe de emergência do local onde você está trabalhando. Existem clínicas e existem serviços que disponibilizam de um aparelho chamado de desfibrilador externo automático, que é o DEA. O DEA é um equipamento que ele pode ser utilizado por qualquer pessoa treinada, não precisa ser médico e nem enfermeiro. Qualquer pessoa treinada pode utilizar o DEA. E muitas clínicas já adquiriram esse tipo de equipamento. Então você, como técnico de radiologia, se você tiver treinamento para utilizar o DEA, você também deverá instalar o DEA imediatamente assim que ele chegar para você, independente se a equipe de resposta rápida ou a equipe médica já chegou ou não. O DEA deverá ser instalado precocemente. Bom, do que se trata esse caso? Bom, um paciente que não tem pulso e não respira é um paciente que está em parada cardiorrespiratória. Então, o tratamento dele basicamente consiste em realizar compressões torácicas. E agora, os próximos slides, a gente vai demonstrar como fazer essas compressões torácicas para preservar a vida dele até que ele receba o socorro imediato. Primeiro, o paciente deverá estar sempre deitado no decúbito dorsal horizontal, ou seja, deitado de barriga para cima, ok? A superfície onde ele está deitado deverá ser sempre uma superfície rígida. Então, se você está fazendo um exame radiológico no leito, por exemplo, esse paciente deverá ser colocado ao solo. Se você está fazendo, por exemplo, na máquina que você faz o raio-x, como já é uma superfície rígida, você pode iniciar as compressões torácicas sobre a maca da radiologia, ok? É importante lembrar que as compressões torácicas, o ângulo, né, do seu corpo em relação ao tórax do paciente deverá ser sempre um ângulo de 90 graus, né? Então você deverá ter sempre uma escadinha, né, um degrau onde você possa subir para realizar essas compressões torácicas. Por exemplo, nesse momento aqui, o ângulo com relação ao tórax não é de 90 graus. O ângulo correto seria esse, então eu teria que estar em cima de uma escada ou de algum degrau, ok? Além de fazer as compressões torácicas num ângulo de 90 graus, se atente a localização que você deverá posicionar as suas mãos. Então, nós estamos aqui discutindo uma vítima de 48 anos, então ela é um adulto, né? Então as mãos deverão ser posicionadas entre os mamilos, no centro do tórax, sob o osso externo, ok? A mão que você deverá colocar por baixo é a sua escolha, mas normalmente colocamos a mão dominante por baixo, né? Evitamos ao máximo o contato dos dedos com a costela do paciente, né? Os arcos costais do paciente, né? Essa compressão torácica, para ela ser efetiva, ela tem que acontecer numa profundidade entre 5 e 6 centímetros e numa velocidade entre 100 até 120 compressões por minuto. Ou seja, existe uma coisa que a gente utiliza muito na American Heart Association, que é a música do Bee Gees, Stay Alive. Então é no ritmo da Stay Alive, né? Stay alive, stay alive. Ok? Nesse ritmo. Então, claro, você não vai cantar a música do Bee Gees, mas é mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais ou menos nesse ritmo. Importante também que você não fique mais do que 2 minutos fazendo compressão torácica. Então, por isso a importância de vítima estar inconsciente e irresponsiva, peça ajuda. Porque a cada 2 minutos você deverá revezar essas compressões com outro socorrista, até que o socorro definitivo chegue para essa vítima. Então não fique mais do que 2 minutos fazendo compressão. Nessa troca que você faz com outro socorrista a cada 2 minutos, você deverá avaliar, antes de retomar a compressão, se o paciente retornou ao pulso, ou se ele já está respirando, se você está com dificuldade de checar pulso. Observe, se ele não está respirando, aí sim esse segundo socorrista inicia as compressões torácicas. Ou seja, você irá fazer isso até a equipe médica, a equipe de socorro chegue até você. Então, faça 2 minutos de compressão, numa profundidade entre 5 e 6, num ritmo entre 100 a 120 compressões por minuto, e a cada 2 minutos, nessa troca, avalia se tem pulso e se respira. Não tem pulso, não respira, retoma as compressões torácicas. A relação compressão-ventilação
em situações onde envolve 1 ou 2 socorristas é sempre a mesma para os adultos. São 30 compressões para 2 ventilações. Como nós estamos aqui considerando um ambiente onde o paciente foi fazer um exame radiológico, então nesse local normalmente não tem ambu, não tem o oxigênio lá, na verdade, não tem o profissional da enfermagem lá muitas vezes, às vezes sim, às vezes não, para poder fazer as ventilações. Então, basicamente, a recomendação da American Heart, quando a gente não consegue fazer as ventilações adequadamente, é fazer compressões contínuas. Então, entre 100 e 120 por minuto, a cada 2 minutos reveza. Suponhamos que chegou um auxiliar de enfermagem para lhe ajudar nas compressões, para ajudar na RCP, né, ou um enfermeiro ou a equipe médica. Aí passa a ser 30 compressões para 2 ventilações, ok? Bom, vamos falar agora sobre o DEA, sobre a desfibrilação precoce, né? Então a desfibrilação precoce hoje, ela pode ser realizada com o desfibrilador externo automático, né, que em locais onde se aglomeram mais de 1.000 pessoas ou circulam mais de 1.500 pessoas por dia, é necessário, é obrigatório ter um equipamento como esse, ok? Como eu já havia dito, qualquer pessoa leiga, treinada, pode utilizar o DEA, né? Ao utilizar um DEA, um desfibrilador externo automático, o primeiro cuidado que você deverá ter é o local de posicionamento. Ele deverá ser sempre posicionado ao lado da cabeça do paciente e sempre ao lado do socorrista, para que não atrapalhe a dinâmica de atendimento das outros profissionais que vão chegar para poder lhe ajudar nesse atendimento de parada cardiorrespiratória. Então, nunca colocar do lado oposto ao paciente, porque às vezes você, para apertar o botão de choque, terá que cruzar o corpo do paciente e você pode encostar e também levar o choque, ok? Aqui no vídeo eu vou posicionar do lado oposto, única e simplesmente porque é para vocês poderem visualizar o equipamento, ok? Mas o correto é sempre posicionar ao lado da cabeça e ao lado do socorrista que irá utilizá-lo. Esse aparelho, ele vem com esse conjunto de pás adesivas, que vem com o desenho exatamente do local em que você deverá colar as pás no tórax desnudo do paciente, ok? Então essa pá, por exemplo, tem o desenho informando que é ao lado direito, acima do mamilo, e essa outra pá ao lado esquerdo, abaixo do mamilo, próximo aqui à linha axilar anterior, ok? O que é importante? Você, às vezes, pode ser que você precise utilizar um desfibrilador externo automático e você não conhece, talvez não seja o da sua instituição, da que você trabalha. O importante, então, é que você comece a utilização do DEA pelo botão de liga e desliga, porque ele vai dizer exatamente a ordem em que você deverá utilizar o DEA, que é ligar, posicionar as pás no tórax, depois conectar ao aparelho, depois afasta-se para a RCP, né? Quem está fazendo compressão para, todo mundo se afasta, porque ele vai fazer a leitura se o ritmo é ou não chocável, se precisa ou não dar choque. Se ele recomendar o choque, você receberá essa mensagem, você deverá afastar as pessoas novamente, e assim que ele estiver carregado, garantindo que ninguém esteja encostado na vítima, você aperta o botão de choque. Então agora, a partir de agora, eu vou fazer as etapas e vocês somente vão ouvir as mensagens do desfibrilador externo automático, o DEA que eu tenho aqui e que é de treinamento, ok? Posicione eletrodos no tórax do paciente. Encaixe conector dos eletrodos na entrada, perto da luz que pisca. Analisando o ritmo cardíaco. Não toque o paciente. Todos se afastam, eu me afasto. Choque recomendado. Carregando. Afaste-se do paciente. Administre o choque agora. Choque no 3, 1, 2, 3. Agora, choque administrado. Em pausa. Administre ressuscitação cardiopulmonar. Vocês notaram que ao final da mensagem, a última mensagem é em pausa, né? Vocês não precisam aguardar nenhuma mensagem
após apertar o botão de choque, após a desfibrilação. Após a desfibrilação, você deverá imediatamente retomar a compressão torácica, ok? Retomar por 2 minutos. Depois de 2 minutos, a ideia irá informar você que é para pausar de novo a RCP. Então agora, com as pastas do desfibrilador posicionadas no tórax do paciente, a cada 2 minutos ele informa você o momento de parar novamente. E essa parada agora, você não precisa mais ficar checando o pulso. O que você vai fazer? Afasta, aquele segundo socorrista já fica em posição. Caso o paciente necessite novamente de RCP, esse segundo socorrista continuará por 2 minutos fazendo as compressões torácicas. Em que situação você deverá checar o pulso depois que o DEA foi instalado? Se o DEA não indicar choque. Choque não indicado. Em pausa. Se necessário, administre ressuscitação cardiopulmonar. Olha, dessa vez o DEA não indicou choque. O que você faz quando o DEA não indica choque? Você deverá checar o pulso da vítima e observar se ele respira. Ao checar o pulso e avaliar se ele respira, se ele estiver com o pulso e respirando, suas compressões foram efetivas e o paciente retornou à sua circulação espontânea. Se ao checar pulso e avaliar a respiração, ele não respira e não tem pulso, aí sim você retoma as compressões torácicas, ok? Então o DEA não indicará choque todas as vezes em que o ritmo de parada não é chocável ou o paciente retomou a sua circulação espontânea. Bom, agora que eu já apresentei a você a forma correta de utilizar um desfibrilador externo automático, eu gostaria de chamar a atenção para 4 situações especiais com relação ao uso do DEA. Uma delas é vítima com muito pelo no tórax. Não adianta colar as pás no peito peludo de uma vítima, porque você vai colar nos pelos e não vai colar no tórax, portanto o desfibrilador não vai conseguir fazer a leitura. Então por isso que se recomenda a raspagem desses pelos antes de instalar as próprias pás adesivas. Em vídeos da America Heart, o que a gente vê normalmente é colando as pás no peito peludo e fazendo a remoção dos pelos com a própria pá adesiva do desfibrilador. O problema é que na maioria das instituições os DEAs não têm 2 conjuntos de pás, porque você vai remover, ela vai rasgar, ela vai vir cheia de pelos, e você não vai ter um segundo conjunto de pás. Então, por isso que a gente recomenda, junto ao kit DEA, ter pelo menos um equipamentozinho de um presto-barba, por exemplo, para poder fazer a remoção dos pelos, ok? Outra situação especial é vítima imersa na água com o tórax molhado. Obviamente, se ela estiver imersa na água, alguém com treinamento deverá retirá-la da água, né? E deverá secar pelo menos o tórax, não precisa secar toda a vítima, mas pelo menos o tórax da vítima, porque a água é condutora elétrica. Se você colar as pás adesivas em um tórax molhado, esse choque ele não vai se concentrar na área cardíaca, ele vai se propagar onde tiver água, inclusive pode trazer risco para o socorrista que ali está. Então, tórax molhado deverá ser seco. Vítima com marca-passo. Como é que eu vou saber se tem um marca-passo ou não? Normalmente o marca-passo ele fica posicionado obviamente na região próximo à clavícula e sempre normalmente do lado direito. Então você vai ver um abaulamento, como se fosse um caroço por baixo da pele do paciente. Considere qualquer caroço nessa localização como um marca-passo e não colhe as pás adesivas sobre o marca-passo da vítima, porque hoje ainda não existe um consenso se o choque danifica ou não esse marca-passo. Como não tem um consenso, a gente deverá colar sempre distanciando uns 2 centímetros desse marca-passo e não colando sobre o marca-passo. E a outra situação é vítima com adesivo medicamentoso. Se o adesivo medicamentoso estiver no tórax, no local em que você vai colar as pás, você deverá remover esse adesivo medicamentoso, deverá retirá-lo. Bom, eu queria aqui agradecer a sua presença, queria agradecer a sua atenção a essa aula de hoje e dizer para você que se você tiver interesse em saber mais sobre primeiros socorros em radiologia, estamos desenvolvendo um curso com uma carga horária muito mais extensa e com uma possibilidade também de fazer aulas práticas, não só teóricas, com habilidades práticas. Então fique atento que em breve teremos novidade, um curso especial em primeiros socorros para a área de radiologia. Fica aqui o meu agradecimento. Muito obrigado.